Olá, gente! E hoje, no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, eu trago para vocês uma lista de livros que eu li na minha infância e que tocaram o meu coração de alguma forma e que me fazem lembrar do momento que eu estava nessa leitura. Mas antes de trazer os livros, eu venho trazer para vocês aqui a história, o significado do porquê do dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial, eu até escrevi aqui os nomes dos autores, tá? Da homenagem. Dia 23 de abril foi, por coincidência, né, a morte de 3 grandes escritores mundiais, tá? O primeiro foi Inca Garcilaso de la Vega, tá? Um escritor peruano. O outro foi Miguel de Cervantes, espanhol. E por último, William Shakespeare. Os três, eles faleceram nessa mesma data, dia 23 de abril de 1616, e por isso, essa data, ela foi levantada pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu estou lendo porque eu fui pesquisar, tá, gente? Eu confesso que eu não sabia desse fato. Eu sabia sobre o Dia Mundial do Livro, mas eu vim trazer aqui para vocês a informação mais completinha, né? Para vocês ficarem a par do porquê essa data tão memorável. Então, essa data, basicamente, foi a morte desses 3 escritores muito conhecidos na época e que se prolongou a fama deles até os dias. Não são inscritos no canal, já se inscrevam, deixem o seu joinha, ativem o sininho para estar recebendo mais notificação aqui do canal, para o canal conseguir mais engajamento e estar entregando mais o meu conteúdo. Eu já vou começar por esse livro. É uma peça teatral e, por coincidência, ela foi muito marcante na minha infância. Eu lembro que eu li ela na casa da minha avó paterna. Eu lembro que ela tinha, antigamente se chamava oratória, né? E ela tinha muitos livros. Antigamente se tinha muito o costume de algumas pessoas baterem de porta em porta e venderem grandes, não digo enciclopédias, mas porque até tem outros nomes, mas assim, de estudos, de literatura, muitas séries de livros, né? Hoje a gente fala séries, mas antes era outro nome. E a minha avó sempre comprava. E ela sempre dizia, eu mesmo sendo pequena, eu tinha menos de 10 anos de idade, eu sempre ouvia ela dizer que aquilo ali seria a herança dos seus netos, né? Claro que hoje nós não temos mais essa raridade dela, a gente não tem mais esses livros, mas ela comprava muito Barça, enciclopédias, ela comprava muito livros. Assim, eu lembro de muitos autores bem conhecidos, Machado de Assis, Fernando Pessoa, tinha muitos livros na oratória dela, muitos livros grandes, inclusive, de mapas, e eu adorava aquilo ali, eu adorava. Eu lembro que quando eu ia pra casa do meu pai, que meu pai morava com ela, eu gostava mais eu sempre pedia pra ele um caderninho e um lápis pra escrever, eu sempre gostava muito de brincar disso, né? Pegava o livro, lia. Isso na base dos meus 10 anos, 11 anos, de 9 a 11 anos. Eu gostava bastante. E esse primeiro livro que eu venho trazer pra vocês é, inclusive, de um desses 3 autores que deu a origem nesse dia maravilhoso, que é William Shakespeare. É uma peça teatral muito conhecida. Quem já leu várias peças dele, com certeza não deixou de passar por essa, que é O Sonho de uma Noite de Verão. Essa história eu lembro muito bem quando eu li. Eu não me recordo a data, a idade que eu li ela, a idade que eu estava, mas... E não é esse livro, tá, gente? Todos os livros que eu venho trazer aqui pra vocês, eu custei muito a ter, porque eu fui pesquisando pra ver aonde que eu conseguiria. Eu fui relembrando, assim, alguns livros, que faz até muito tempo que eu queria ter eles, aqui na minha estante, pra ter aquele coração quentinho, sabe, de leituras da minha infância. Então, todos eles não são daquela época, são livros novos, com exceção de um que eu comprei no sebo, mas ele está muito conservado. Mas eles não são aqueles exatos livros que eu li naquela época. Mas, enfim, eu comprei, eu adquiri eles pra ter eles comigo, eu reler, né, eu continuar relendo ele e ter aquela nostalgia, aquela lembrança. Eu não me recordo muito como que acontece a história, né, como que ela vai se passando, mas eu me lembro muito bem, né, que é da mitologia grega, e é uma história muito bonita,
tá? É uma história de romance, é típico de William Shakespeare. O Cassiano tá aqui em cima de mim, aqui não dá pra ver. O Cassiano tá aqui querendo comer as páginas, gente. Ele vem trazendo essa história pra mostrar que o amor, ele tudo vence, tá? Então, esse livro, ele me tocou muito. Eu lembro que eu acredito que foi o primeiro romance que eu li na minha vida, tá? Eu não sei se eu li antes alguma coisa, mas eu acho que esse foi o primeiro romance que eu li na minha vida. Outro livro que eu venho trazer pra vocês é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Esse livro é um pouco polêmico. Quando eu li ele, eu acredito que esse livro, eu adquiri ele... Ó, ele é um livro muito bonito, tá, gente? Na verdade, esse aqui é o grande plot, tá? Da história. Esse aqui é o grande plot da história. E quem já leu, eu acredito que ficou bem impactado. Principalmente por saber que é um livro clássico. Algumas edições desse livro muito bonitas, inclusive pela Dark Side, de capa dura. Mas esse aqui é mais simplesinho. Esse aqui eu consegui no sebo. Achei até bem bonita essa capa. E a contracapa também eu achei bem bonita. E a história é impressionante, tá, gente? Eu lembro que eu li ele na 5ª série. Foi um livro que fazia parte da lista de material escolar. Olha só, na 5ª série. É um livro muito pesado. Eu acredito que foi o livro mais pesado que eu li na época, assim, na minha infância. É um livro que trata muito... Assim, gente, como eu falei, ele é um livro muito polêmico, porque o autor, na época que ele escreveu esse livro, inclusive, ele foi preso, né? Por causa do conteúdo desse livro, e algumas partes desse livro foram usadas no tribunal no julgamento contra ele. Esse livro, na época, ele era muito, havia muita censura, então esse livro ele aborda muitas questões que hoje em dia é mais falado, né? Mas mesmo assim há uma censura, mesmo assim há um preconceito estrutural. Mas, em comparação à época que esse autor vivia, era extremamente perigoso falar. Aqui fala sobre homossexualidade, sobre assassinato, fala sobre roubo, fala sobre depressão, enfim, fala muita coisa pesada, inclusive até nos dias de hoje, só que hoje a gente consegue falar isso mais abertamente e a gente pode retratar isso numa escrita abertamente. E na época dele, não. Então, eu tinha na 5ª série, eu tinha 10, 11 anos, eu acredito. Pra mim foi um livro extremamente pesado. Inclusive, até tem já uma adaptação. A adaptação não é uma reprodução. Então, a adaptação sempre vai ter algo diferente do livro, da escrita. Mas a adaptação, ela é 80, 90% do livro, ela é fiel, assim. Então, eu gostei bastante da adaptação. E o livro é muito bom, tá, gente? E eu lembro muito de ter lido ele, eu li ele muito rapidinho. E eu estou querendo reler ele novamente. Eu lembro de algumas partes, assim, dele, mas não tudo. E eu acho que eu vou querer ler ele ainda esse ano, tá? Na mesma época do Retrato de Dorian Gray, foi pedido também na minha lista de material, na 5ª série, Os Meninos da Rua Paulo, tá? Esse livro, gente, ele me causa uma nostalgia tão grande. Ele me traz uma lembrança tão boa da minha época de leitura, que eu li esse livro. Assim, ele é um livro... na época eu não sabia que o autor era húngaro, mas os nomes dos personagens realmente são diferentes e é muito difícil. Eu não canso de falar aqui que eu não consigo pronunciar muitos nomes, inclusive de alguns autores. E desse autor também é um pouco difícil de falar, que é do Ferenc Molnar, eu acho que é assim que se fala. E Os Meninos da Rua Paulo, a história acontece o seguinte: é um grupo de meninos de uma rua contra um grupo de meninos da rua de cima. E ali eles têm um embate, tem ameaças, aquelas coisas de criança. Tem alguns nomes muito diferentes, muito difíceis de pronunciar, até porque é uma outra cultura, é um outro país. Mas esse livro ele foi muito conhecido
porque inclusive há algumas peças já lançadas, peças teatrais também feitas, e ele ficou muito famoso na época e é um clássico também. E essa história, gente, apesar de ter aquela rixa de grupos de meninos, assim, de brincadeiras e tudo, há uma história muito triste no final desse livro. E é muito triste, mas vai trazer o conforto também e vai trazer uma resolução muito bonita para esse livro. É assim, a resenha completa eu vou ter que reler ele novamente, porque muitos pontos eu perdi. Mas o significado desse livro é muito impressionante, é muito lindo. A mensagem que ele traz não tem explicação. E assim, gente, eu trazendo esses livros da minha infância, eu confesso que eu tô até bem emocionada, porque tá me trazendo tudo de volta, aquela lembrança, aquele momento que eu estava com o livro em mãos, e também me faz refletir como que eu era naquela época, como que eu lia, o porquê que eu lia, qual era a sensação, tá me trazendo de volta, né? Porque na nossa mente traz as lembranças, vem à tona tudo de volta, o que eu passei, qual foi a sensação que eu tive no momento que eu estava lendo. Gente, eu vou trazer os dois últimos livros, tá? Com algumas ressalvas. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram, o meu outro vídeo aqui no canal, que é do maior unbox que eu fiz. E eu deixei alguns livros separados, porque eu iria fazer um outro vídeo. São alguns dos livros que veio junto com aquele recebido e que eu tô trazendo aqui pra vocês. E esse livro aqui é Fábulas de Esopo, tá? É um livro infantil. Esse livro aqui tá escrito como Minha Fábulas de Esopo, porque foi reescrito por 2 outros autores, tá? Mas eu acredito que... Eu não sei se tem todas as fábulas aqui, mas eu acredito que tem todas aqui. Ele só, basicamente, mudou algumas palavras, né? Fez alguma modificação. Mas as histórias são as mesmas. E o que eu acho mais impressionante é que, assim, no final de cada história, que é uma ou 2 páginas, tem uma frase motivacional ou que faz a gente refletir sobre a vida, sobre o nosso cotidiano. São inúmeras fábulas, tá, gente? Então, esse livro aqui, ele é incrível. Ele é bom para criança, ele é bom para adulto, ele é bom para refletir e que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Esse aqui é um livro muito bom para estar lendo até para as crianças, tá? Para os filhos. E o último livro, ao total, foram 5 livros. Provavelmente eu já li outros livros quando eu era criança, menor, mas eu não me recordo. E esse último livro, assim, de todos os livros que eu li, todos eles eu me lembro da história. Só que esse livro aqui, eu me lembro de algumas passagens dele. E eu não me lembrava do nome do livro, eu só me lembrava do escritor, do autor. E, inclusive, essa poesia é a primeira poesia do livro. E eu não sabia, não me recordava. Eu não sabia mesmo, tá? E esse livro é um livro pocket que eu comprei há pouco tempo. Não é o mesmo livro que eu li na época. O nome do livro é O Cancioneiro. E eu vou ler. E assim, gente, eu vou estar trazendo pra vocês o poema inteiro, tá? Porque eu acho muito lindo. Eu acho muito linda essa história. Faz a gente refletir. É sobre um amor. Fernando Pessoa, ele traz muito sobre o amor. É Quando Ela Passa. Quando eu me sento à janela, pelos vidros que a neve embaça, vejo a doce imagem dela. Quando passa, passa, passa. Nessa escuridão tristonha, de uma travessa sombria, quando aparece risonha, brilha mais que a luz do dia. Quando esta noite cerrada e contemplo imagem sua, que rompe a treva fechada como reflexo da lua. Penso ver o seu semblante, como funda melancolia. Com lábio embriagante, não conheceu a alegria. Eu vejo curvado a dor, todo o seu primeiro encanto. Comunica-me o palor, as faces aos olhos pranto. Todos os dias passava por aquela estreita rua, e o palor que me aterrava cada vez mais se acentua. Um dia já não passou, o outro também já não. A sua ausência cavou. Frida no meu coração, na manhã do outro dia, com o olhar amortecido, fúnebre cortejo via, e o coração dolorido. Lançou-me em pesar profundo,
Lançou-me a mágoa seu véu, menos um ser neste mundo e mais um anjo no céu. Depois do carro fúnebre, esse carro de amargura entrou lá no cemitério, eis ali a sepultura. Cristãos, é o epitáfio, tá, gente? Cristãos, aqui jaz no pós da sepultura uma jovem filha da melancolia. O seu viver foi repleto de amargura, seu rir foi pranto, dor sua alegria. Quando eu me sento pela janela, pelos vidros que a neve embaça, julgo ver a imagem dela, que já não passa, não passa. Eu me lembrava do primeiro e do último, gente, eu nunca me esqueci. Eu acredito que faz mais de 20 anos que eu li, e eu me lembro que eu não tinha me esquecido de nenhuma palavra dessas duas, da primeira e da última estrofe. Esse poema ele foi escrito por Fernando de Pessoa em dia 5 de maio de 1902, tá? Gente, e tem outros poemas também, tá? Que fala sobre amor, que fala sobre ódio, que fala sobre preconceito, que fala sobre sentimento. Esse livro me trouxe realmente uma nostalgia, me deixou com o coração quentinho, me fez relembrar a minha infância. Real, assim. Eu sou muito sentimental, eu sou muito emotiva, tá, gente? Então, é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me deixou de coração quentinho. Eu espero que brevemente eu esteja lendo algum deles. Eu vou pegar algum deles pra reler ele. E venho trazer pra vocês as resenhas. Eu tô muito feliz por ter eles de volta nas minhas mãos. Apesar de não ter sido os originais que eu li na época, mas já é de grande valia eu ter eles na minha estante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pra vocês, vídeos de resenhas, vídeos de livros que tocaram meu coração, peço que vocês deixem o seu joinha aqui, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem com os amigos que vocês acham que gostam de literatura, que gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. E se você também não é inscrito ainda no canal, se inscrevem, não se esquecem de ativar o sininho, porque assim, ativando o sininho, vocês sabem que vocês vão estar me ajudando ao engajamento e que também a plataforma vai entender que vocês estão gostando do meu tipo de conteúdo e vai entregar para mais e mais pessoas. E assim vai estar me ajudando também no crescimento do canal. E é isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado da minha playlist literária. Memorável. E é isso, tá, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijos!